Então vamos lá, gente, retornando. Pronto. Quais são os principais problemas clínicos que a gente consegue identificar nos mamíferos silvestres, né? E até nos exóticos? Distúrbios nutricionais, principalmente hipovitaminoses, né? Por erros, novamente, na dieta. Lembra que eu falei em sala para vocês quais são os principais problemas que hoje a gente enfrenta em animais de cativeiro? Que é a obesidade. Então é muito comum, né? Porque esses ambientes, de uma forma geral, eles são muito delimitados. Muitas vezes eles não atendem às exigências legais, né, de dimensão, de quantidade de animais adequada. Então são ambientes pequenos, onde o animal não consegue desenvolver uma atividade física adequada. Esses animais não caçam em ambiente de cativeiro de uma forma geral, então você oferta a alimentação pronta, ele não tem por que gastar energia para caçar, para ir atrás do alimento. Então ele não gasta energia, né? A alimentação é entregue facilmente ali, ele não pratica nenhum tipo de atividade física, né? Sua vida é monótona. Tudo isso leva o paciente a desenvolver obesidade em cativeiro, tá? Muito comum. Doenças ósseo-metabólicas, de uma forma geral, também acontecem bastante, principalmente, novamente, por privação de luz, né, de luz solar, desse contato com o sol em muitos momentos, por erros de manejo nutricional, né? Às vezes a gente já recebe pacientes que têm um histórico bem complicado, né, que passaram por maus tratos, das formas mais diversas possíveis, e aí esses animais já chegam pra gente com essas questões, né, instaladas e muitas vezes irreversíveis. Então é muito comum. Problemas respiratórios, né, nos mamíferos silvestres são frequentes, relacionados à ventilação, substrato, parasitoses de uma forma geral, seja interna, né, os eumintos, ascarídeos, né, os endoparasitas de uma forma geral, trematódios, e externo, ácaros, piolhos, pulgas, carrapatos, né, também é de muita ocorrência. Doenças dentárias, afecções dentárias, e aí eu destaco, acontece com mamíferos silvestres aqui no nosso país? Sim, com certeza, mas para a clínica, né, de mamíferos, no nosso caso aqui, a gente vai destacar os animais exóticos. Então, problemas na dentição de coelhos, de uma forma geral, dos lagomorfos, são muito recorrentes, até porque os dentes crescem de uma forma contínua, não param de crescer, e se não param de crescer, há necessidade de um desgaste permanente. Então, você tem que propiciar que esse animal fique desgastando a dentição. Se você não propicia isso, esses dentes vão crescer constantemente, gerando, né, traumas, e o animal não consegue se alimentar, e aí começa a surgir vários problemas em decorrência disso, né? E de uma forma geral acontece com os roedores. Distúrbios digestivos, como obstruções, diarreia, estase gastrointestinal, que é a parada do alimento no trato gastrointestinal, né, também pode acontecer. Afecções dermatológicas, dermatofitoses, infecções dermatológicas causadas por fungos, ectoparasitas, feridas por automutilação, a gente fala de estresse, né? A automutilação é muito comum, agressão entre indivíduos dentro do ambiente de cativeiro, né? Tudo isso são problemas muito comuns na clínica de mamíferos. Considerações especiais em relação a isso. Quando você precisa avaliar esse paciente, e quando a gente fala em mamíferos, a gente, mais uma vez, tem uma gama muito grande de indivíduos que a gente pode trabalhar, né? Muitas vezes indivíduos de médio a grande porte, onde não há possibilidade alguma de você fazer uma contenção simplesmente física. Muitas das vezes você tem que associar
como a contenção química também, para a própria segurança do animal e da sua equipe. Então, o uso de anestésicos apropriados para a espécie, por exemplo, não vou falar em uma contenção de uma onça sem falar de contenção química associada, não vou falar da contenção de um urso sem falar de contenção química, não vou falar da contenção, né, de um cateto para coleta de material biológico sem falar de contenção química. Então, muitas vezes, na maioria das espécies, primatas, né, de médio a grande porte, também, de uma forma geral, não tem como fazer somente a contenção física desses animais. E aí sempre a gente vai precisar lançar mão dos fármacos, né, e da anestesiologia para nos auxiliar nessa questão. Legislação e documentação é importante você dominar, porque vai nortear o teu trabalho, né? Vai te embasar, vai te respaldar em muitas coisas. Então, a gente precisa entender dessa parte burocrática, às vezes é chato, né? Quem trabalha em instituições sabe que, às vezes, você como médico veterinário acaba trabalhando muito mais da forma burocrática do que clínica, que era a que você gostaria de fazer, mas para quem está em cargos de administração, de coordenação geral, essa parte é importantíssima e necessária, tá? Então, a gente precisa também se apropriar desse tipo de conhecimento. Então, entre as licenças ambientais, né, preenchimento de documentação, a responsabilidade de tutores, então, tudo isso são importantes também. A importância da medicina preventiva, de novo, sempre fala, né? A importância de check-ups regulares, de vacinação quando é indicada para a espécie, de enriquecimento ambiental, de enriquecimento alimentar, de enriquecimento cognitivo para esses animais, né? De práticas de quarentena, tá? Quando há a introdução de novos indivíduos, né, nesse ambiente, tudo isso é importantíssimo que a gente observe, tá? Educação do tutor, quando esses animais são mantidos em um ambiente domiciliar, né, sobre todas as demandas que esses animais exigem, que é totalmente diferente das demandas dos cães e dos gatos. Então, tem que orientar o tutor. A primeira coisa é orientar nesse sentido, né? Você está mantendo um porquinho da Índia, você está mantendo um hamster em casa, um coelho, né? Então, a prática é totalmente diferente. As necessidades deles são diferentes, a alimentação, o ambiente que eles estão inseridos, a manipulação é diferente. Muitas vezes não é um animal que você tem que ficar o tempo todo no colo, né? Manipulando, saindo de casa, levando para um lado e para o outro. Então, é diferente. Essa educação do tutor é importantíssima. Na verdade, nós, como médicos veterinários, né, por si só, a nossa profissão é de educadores também. Uma vez eu falei isso em sala, né, e os meninos falaram assim: não, professora, mas eu não quero ser professor. Não importa. Né? É uma característica nossa de médicos veterinários, de profissionais da saúde, saber orientar da melhor forma possível, né? Porque se você sabe conversar, sabe orientar corretamente, né? Falando da importância para os funcionários que te acompanham, para os tratadores, para os seus estagiários futuramente, né? Para os tutores que vocês estão orientando, se você consegue repassar para eles de uma forma adequada, né, a importância de praticar aquilo, né, por que não fazer isso, por que dar remédio desse jeito, né, se você consegue passar com firmeza, né, essas informações, você traz essa pessoa para o teu lado e de uma certa forma, diretamente, você contribui para o tratamento correto do paciente, porque aquela pessoa entende a importância e vai te auxiliar. E você ganhou um aliado. Um aliado para você? Não. Um aliado para o tratamento correto do paciente que você está auxiliando. Tá? Isso aí para a gente é importantíssimo. Então, somos seres educadores, né? Somos profissionais educadores. Assim como
Volto a dizer, você pode ter estagiários sobre sua orientação, né? Estudantes de uma forma geral sobre sua orientação. E aí você precisa orientá-los da forma correta, que serão os futuros profissionais que vão estar aí no mercado. Tá bom? Então isso é importantíssimo. Não precisa ser necessariamente professor, só para a gente deixar isso bem claro. Bem-estar animal, sempre é o nosso foco. Sempre. Né? Então, foco na qualidade de vida, no respeito, né? Na manutenção e no saber das características naturais daquela espécie. Então, eu vou respeitar, né? Eu vou tratar esse paciente considerando essas características. Então, isso é tentar trabalhar para manter, né, o bem-estar de cada um desses indivíduos que a gente está cuidando. É responsabilidade, é compromisso nosso, né? A gente faz o juramento falando sobre o bem-estar dessas espécies que a gente vai tratar. E aí, aqui nos mamíferos, como eu falei, o leque é bem amplo, eu trouxe alguns problemas que são mais recorrentes. Então, na clínica de primatas, por exemplo, de primatas não humanos, que a gente começou falando lá em répteis, o que é mais comum de acontecer em relação a afecções de uma forma geral? Estresse em ambiente de cativeiro, tá? Esse estresse é muito comum. Então, falando de estresse em cativeiro de primatas, o que a gente pode falar? Esses animais, eles têm uma alta sensibilidade emocional e cognitiva, né? São muito parecidos conosco. E logo, se eles são extremamente inteligentes, se eles têm essa percepção sensorial, né, mais apurada e conseguem ter uma percepção muito bem desenvolvida do ambiente que estão, eles estão mais vulneráveis ao estresse, né? Isso aí é algo muito importante da gente considerar. Eles são extremamente inteligentes, interativos, curiosos e justamente por conta disso eles ficam mais vulneráveis a situações de estresse do que se eles fossem mais leigos, né, ao ambiente. E aí, quais são as causas mais frequentes desse estresse, falando em primatas não humanos? Confinamento inadequado, pouco espaço, né, ausência de estímulos, é aquele ambiente pobre, né? Isolamento social, que às vezes acontece muito em espécies, que a característica é que eles vivam em bando, em grupos maiores, e se eles têm essa característica natural de viver em grupos, em bandos, e aí você leva para o cativeiro e isola, deixa o animal sozinho, isso também é maus tratos. É você não respeitar a biologia, a fisiologia desses animais, e isso pode levar, né, a situações de estresse, com certeza. Falta de enriquecimento ambiental, contato excessivo ou inadequado com seres humanos, né? Sinais clínicos de estresse crônico. É um estresse que permanente, né? Não é aquele estresse agudo, mas é aquele estresse recorrente de todos os dias, ou de uma forma constante, né, que o animal vai sendo submetido, e isso a um determinado prazo vai gerando situações como automutilação. O paciente começa a se morder, a arrancar os próprios pelos, né, e isso, como a imagem mostra, né, aí um animal em cativeiro se mordendo, se machucando, isso é automutilação. Mordidas, arrancamento de pelos, estereotipias, que a gente chama de movimentos estereotipados, são aqueles movimentos constantes, né, que você não consegue definir uma causa. Por que ele está fazendo esse movimento constante, repetitivo? Né? Então, é aquele macaco que fica assim o tempo todo no ambiente de cativeiro. É aquela ave que fica vocalizando o mesmo som ou se bicando constantemente. É aquele grande felídeo que fica girando no recinto em forma de 8, tá? Isso são estereotipias,
movimentos repetitivos sem nenhum objetivo, né? Simplesmente eles executam. Não tem um objetivo, não tem uma determinação. São movimentos sem razão de ser, digamos assim, tá? São movimentos estereotipados, movimentos repetitivos sem função, como balançar, girar, tá? Esses animais em estresse crônico também podem desenvolver ou agressividade, isso depende da espécie e até do próprio indivíduo. Então, pacientes com estresse crônico podem se tornar mais agressivos ou extremamente apáticos, alheios, isolados, tá? Depende de animal para animal. Podem desenvolver anorexia, imunossupressão, tá? Sempre. Imunossupressão sempre, em situações de estresse. E aí a gente começa de novo a surgir com problemas secundários quando começa a desenvolver a imunossupressão. Manejo e prevenção de estresse nos primatas. Intervenções ambientais. Então, obrigatoriamente devemos fazer enriquecimento ambiental, promovendo o enriquecimento cognitivo de interação, né? Que esse animal interaja com, às vezes, dependendo do ambiente, com a equipe que trabalha com ele, que ele interaja entre os indivíduos que convivem com ele no recinto. Então, esse enriquecimento de entrega de jogos, a gente está falando de primatas, né? Entrega de jogos, estímulos dentro do recinto para que eles consigam escalar, né? Tem dificuldade de conseguir um ou outro alimento. Então, a gente vai estimulando eles das formas mais diversas possíveis. Tem um centro de pesquisa, né, aqui em Belém, dentro da UFPA, que trabalha com essa parte cognitiva dos primatas de uma forma geral. Então, eles são estimulados com jogos no computador, com atividades na tela de computador. Então, eles são treinados para isso. E isso também funciona, esses testes, né? Nesse caso, esses testes, esses trabalhos científicos acabam funcionando como estímulo cognitivo também para esses animais, como uma espécie de enriquecimento, porque tira eles do ócio, né? Traz uma atividade a mais, um estímulo a mais. Aquilo é um tempo produtivo para eles. É melhor do que eles ficarem no recinto sem fazer nada. E quando eles são estimulados cognitivamente, eles estão estimulando a cabeça, né? Eles estão utilizando o seu tempo de uma forma mais produtiva, assim como acontece com nós humanos, tá? Então, isso é benéfico. Não estou falando aqui de testes que vão ser invasivos, não estou comparando com pacientes que passam por aplicação de fármacos, que passam por testes para desenvolvimento de doenças, não é isso. Estou falando de estímulo cognitivo, é totalmente diferente, tá? Dessas práticas às quais esses animais são submetidos em outros centros de pesquisa, né? Que pesquisa doenças, que pesquisa aplicação de fármacos, como é que esse fármaco vai se desenvolver no organismo desses primatas, testes com vacinas, isso já é outra coisa, tá bom? Enriquecimento alimentar, sensorial, social, dessa interação entre o grupo. Sensorial eu promover, né, entregar para esses animais estímulos de cheiros diferentes, de repente dar uma erva diferente da que eles estão acostumados. Então, eu posso colocar na alimentação ou espalhar pelo recinto camomila, por exemplo, que não vai na dieta deles. Então, é um cheiro diferente que vai estar ali no recinto, que vai aguçar, né? Se eu colocar pó de canela em determinados pontos do recinto, introduzir cheiros, gostos diferentes, tá? Isso é extremamente interessante, são novidades, isso é um tipo de enriquecimento.
ambientes complexos que estimulem, que simulem o ambiente natural, o hábitat natural desses animais, o contato social controlado com outros primatas. Então não é de forma imprudente, né, totalmente irresponsável, não é isso. É você agrupar esses animais, se são animais que têm uma característica de viver em grupos, como eu falei, isso tem que ser respeitado, mas você tem que ter critérios para formar esses grupos. Então eu vou formar um grupo com vários machos e poucas fêmeas, se esses machos podem competir pela liderança daquele espaço, pode gerar brigas, né, entre esse grupo. Se eu vou introduzir de uma forma leviana um animal novo naquele recinto, sem um treinamento prévio, né, esses animais podem agredir esse animal novo que vai chegar. Então a gente tem que sim manter os animais em grupo quando é da fisiologia, né, da biologia dessa espécie, mas com muito critério, com muito cuidado, tá? Não é de qualquer forma. Manejo com o mínimo de manipulação humana, né, e ruídos possível, monitoramento comportamental contínuo, quando necessário o uso de suplementação nutricional, apoio farmacológico, né, também sob orientação veterinária, educação de cuidadores, quando a gente está falando de animais que são mantidos em casa, reconhecer sinais precoces de estresse, isso é importante orientar. Enfermidades comuns em primatas, gastroenterite, muito comum, altamente prevalente em primatas mantidos em cativeiro. Causas principais, dietas inadequadas, como sempre, né, com excesso de açúcares, alimentos processados. Então a gente tem aquela mania, né, de comparar esses primatas não humanos conosco. E aí, eu vou dar alguma coisa com muito açúcar, eu vou fornecer alguma coisa um pouco mais industrializada, que tenha conservantes, que tenha condimentos. Então, quanto mais próximo do natural você puder deixar a dieta desses indivíduos, quanto mais próximo do que eles se alimentariam em ambiente natural, melhor. É lógico que muitas vezes é extremamente difícil. Algumas espécies são extremamente especializadas na dieta. Então, tem alguns itens alimentares que eles conseguiriam na natureza que é impossível de você manter em cativeiro. Mas a gente precisa fazer adequações o mais próximo do natural possível. Então, quanto menos você puder fornecer de produto industrializado, melhor. Eu queria dar água de coco como enriquecimento alimentar. Se você conseguir o coco e tirar a água, melhor. Agora, eu vou comprar água de caixinha, né? Aí já não é tão interessante, tá? Então é nesse sentido, quanto mais natural possível você puder deixar essa dieta desse animal, melhor. Aí eu consigo, onde eu trabalho, no zoológico que eu trabalho, conseguir brotos de algumas árvores que eu já vi na literatura que essa espécie de primata come. Se eu conseguir, né, seria interessante introduzir, com certeza. Com certeza, muito mais interessante você fornecer uma folha de uma árvore nativa daquele local, né, do que você ir no supermercado e comprar uma couve para dar para esse animal. Na ausência, posso dar couve, posso dar rúcula, posso dar espinafre, né? Essas introduções desses alimentos, elas têm que ser paulatinas, tá? Elas têm que ser cuidadosas, iniciar com uma pequena quantidade, observar como o animal vai reagir, porque muitas vezes é aqueles mesmos cuidados. Se eu vou introduzir pela primeira vez um alimento para esse animal, por mais que pela literatura seja liberado, eu tenho que saber que cada indivíduo é um indivíduo diferente. Pode ser que seja liberado para todos, de uma forma geral das espécies, mas aquele indivíduo pode passar mal com aquele alimento. Ele pode ser alérgico, né? Ele pode ter uma constipação. Então, esse é o cuidado de indivíduo com indivíduo. Cada um vai reagir de uma forma diferente. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração.
infecções por Escherichia coli, salmonela, né, protozoários de uma forma geral, podem ocorrer perfeitamente. Principais sinais clínicos: diarreia com ou sem sangue, vômito, desidratação, perda de peso, apatia, tudo isso pode acontecer. Principais diagnósticos: é importantíssimo a gente fazer os exames de uma forma geral, né, até para você utilizar como triagem. Então, exames de fezes, hemograma, bioquímica. Tratamento: precisa fazer uma hidratação, depende do indivíduo, dá para você fazer uma hidratação oral, parenteral, falando de primatas, se ele estiver muito debilitado, numa situação de internação. Aí, se ele estiver muito debilitado, por menor que ele seja, como essa foto aí do sagui, né? Que essa foto aí é um Calitrix, né? São animais do gênero Calitrix. Então, por menor que seja o primata, se ele tiver mais responsivo, fica mais complicado de você fazer permanentemente, de forma continuada, hidratação de forma parenteral. Né? Talvez ali num primeiro momento, no momento do exame clínico, né, você ainda consiga fazer, nem que seja subcutâneo. Mas para manutenção, você vai ter que fazer essa manutenção por via oral. A não ser que o paciente esteja, novamente, muito debilitado, né, que ele não esteja conseguindo reagir, aí você consegue manter esse paciente numa fluidoterapia, tá? Por um tempinho um pouco mais prolongado. Mas isso não é comum, de manutenção na clínica de primatas, tá? Fazer um suporte nutricional adequado para esse indivíduo. Antibióticos e antiparasitários, lógico, que podem e devem ser utilizados de acordo com a etiologia da doença, tá? Prevenção, higiene rigorosa, sempre, dieta balanceada, quarentena para novos indivíduos, tá? É o que a gente já vem conversando ao longo dos outros slides para outras espécies animais também. Então, tem algumas coisas que não mudam, né? A gente adequa de acordo com a espécie, mas os protocolos básicos, né, não vão mudar. Na clínica de mamíferos, gente, principalmente por conta das mudanças climáticas, né, por conta da invasão dos espaços naturais pela ação antrópica, pela ação humana, né, a gente está tendo constantemente acidentes por queimaduras com mamíferos. Então está muito comum, né, queimaduras por fogo, queimaduras por choque elétrico de mamíferos silvestres. Principais causas, né, incêndios. Esses animais saem do ambiente natural, né, e acabam subindo em postes, por exemplo, porque a proximidade com o ambiente urbano e semi-urbano está cada vez maior. E principalmente animais arborícolas, que eu estou me referindo, né, ou semi-arborícolas. Então aqui eu falo de preguiças, né, de uma forma geral eu falo de primatas, eu falo de tamanduás, que podem subir em postes e acabar entrando em contato com fiação elétrica, tá? Fugas de cativeiro para áreas com risco elétrico, incêndios florestais, maus tratos ou acidentes com fontes térmicas, né? Cada vez mais tem ficado mais comum. E esse tipo de acidente depende da gravidade da lesão, se são queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau, né? Você vai ter lesões cutâneas observáveis, com espessura variável, de acordo com o grau, né, dessa queimadura. Então, você pode ter de vermelhidão, num grau mais leve, né, as queimaduras de primeiro grau. Vermelhidão, presença de bolhas, a gente já vai observar nas queimaduras de segundo grau. E perda de tecido com evolução para necrose, né, ou carbonização, a gente já observa nas queimaduras de terceiro grau.
como as de choque por alta tensão ou por fogo, tá? Então, isso, como eu falei, acaba sendo cada vez mais constante. Isso vai causar o quê? Dor intensa no paciente e permanente por um tempo. Choque, e eu não tô falando de choque elétrico, situações de choque orgânico, tá? Dificuldade de locomoção. Em alguns casos mais graves, como os casos de queimadura por terceiro grau, esse paciente pode apresentar mioglobinúria, ou seja, presença de sangue na urina por questões de lesão renal, que podem ser ocasionadas pelas queimaduras, né? E o tratamento geralmente é um tratamento extremamente difícil, porque necessita de profissionais qualificados nessa área, não só na área de animais silvestres, mas na área de tratamento de queimados, que é uma qualificação à parte que esse profissional precisa, por ser um tratamento extremamente complexo, né? A gente fala que é doloroso pro animal e para a equipe que cuida desse animal que está queimado, né? É um tratamento extremamente doloroso para ambas as partes. Gente, pelo tempo eu vou fazer só mais uma paradinha aqui para vocês, tá? Por favor. Deixa eu só me localizar aqui.